Neste episódio, quero analisar as respostas dos apologistas após as evidências da busca de tesouros por parte de Joseph. É interessante compreender como a Igreja tentou justificar essas práticas folclóricas que são, para dizer o mínimo, contrárias aos ensinamentos da Bíblia. No final, as justificativas fornecidas não apenas parecem bastante descabidas, mas também aumentam a desconfiança em quem as ouve. Ok, vamos começar com Michael Quinn. Como expliquei em outro vídeo, Michael Quinn era um historiador que estudou a história das origens da Igreja Mórmon. Ele escreveu sobre alguns temas controversos relacionados a Joseph Smith, e suas opiniões não foram bem recebidas pelos líderes eclesiásticos, o que levou à sua expulsão da Igreja. Dado que a Igreja excomungou Quinn por seu trabalho, ele foi amplamente citado em seus ensaios sobre temas do Evangelho e em outras obras, já que se tornou impossível suprimir e negar a história de Joseph Smith como buscador de tesouros. Mais recentemente, eles adicionaram uma seção menor em seu site chamada Busca de Tesouros, que queria destacar aqui, pois é a resposta apologética comum a esses problemas. Sempre dê uma olhada nas descrições dos vídeos, porque muitas vezes você pode encontrar os links para as fontes que cito nos vídeos. Do site da Igreja, os críticos de Joseph Smith frequentemente tentaram desacreditá-lo, chamando-o de buscador de dinheiro ou buscador de tesouros. Em vez de negar a acusação, Joseph reconheceu em sua história oficial que Josiah Stowell o havia contratado em 1825 para ajudá-lo em uma empreitada de busca de tesouros no norte da Pensilvânia. Stowell queria sua ajuda porque Joseph era considerado por alguns de seus vizinhos como um vidente, alguém que podia olhar em uma pedra especial e encontrar objetos perdidos ou escondidos. Isso é bastante simples. Joseph Smith nunca encontrou tesouros, e mesmo assim pegou dinheiro de pessoas crédulas, que esperavam enriquecer. A razão pela qual os críticos de Joseph Smith frequentemente o rotulam como buscador de dinheiro ou buscador de tesouros é porque ele era, e usou essa reputação para enganar as pessoas pedindo-lhes dinheiro. Quero repetir esse conceito. Joseph Smith nunca encontrou dinheiro, tesouros, ou qualquer coisa que afirmasse ver usando a mesma pedra com a qual depois traduziria o Livro de Mórmon. Voltando ao artigo da Igreja. Ter visões e videntes eram parte da cultura na qual Joseph Smith cresceu. Algumas pessoas no início do século XIX acreditavam que era possível para indivíduos dotados ver objetos ocultos ou perdidos através de objetos materiais como pedras mágicas. Joseph Smith e sua família, como muitos ao seu redor, adotaram essas práticas populares. Mais uma vez, é como dizer que o Anna Marti é uma verdadeira psíquica que tinha o direito de cobrar porque era uma moda para as pessoas afirmarem ter habilidades psíquicas durante seu tempo. A magia popular era parte da cultura de Joseph Smith, mas nunca encontraram nenhum tesouro que afirmaram ver usando essa magia. E Joseph Smith e sua família se beneficiaram daqueles que acreditavam que Joseph possuía essas habilidades divinas. Não estou certo de por que a Igreja pensa que isso é um aspecto positivo, quando também admitem que Joseph Smith estava usando o mesmo método para buscar tesouros que utilizou para localizar as placas de ouro e traduzir o Livro de Mórmon usando a mesma pedra em um chapéu. Pergunto a vocês, sendo óbvio que cobrar por olhar em um chapéu, afirmando ver onde está um tesouro, é uma prática fraudulenta, não deveria ser igualmente óbvio que utilizar a mesma prática para traduzir as placas de ouro também é uma prática fraudulenta? Voltando ao artigo. Nos anos 20 do século XIX, o interesse por supostos depósitos de tesouros espanhóis levou a buscadores como Josiah Stowell a pedir a ajuda de videntes como Joseph em sua busca de tesouros. Stowell confiava em Joseph, buscava sua ajuda na busca de tesouros e até seguiu seu conselho de finalmente desistir da caça. Joseph Smith Sr. considerava a habilidade de seu filho sagrada e esperava que ele deixasse de usá-la para buscar tesouros terrenos. Enquanto Joseph se preparava para traduzir o Livro de Mórmon, foi ordenado a não ter mais contato com aqueles que buscavam tesouros e, em vez disso, usar seu dom para traduzir e buscar revelação. Reflexão.
não se tornou esse desejo do pai, casualmente, uma realidade? Voltando ao que acabei de ler, a primeira parte repete efetivamente o parágrafo anterior, que tenta normalizar a busca de tesouros e fazer com que o uso de Joseph Smith dela esteja acima de toda suspeita. Isso ignora intencionalmente o ponto-chave, que é que Joseph Smith pegou o dinheiro dessas pessoas e nunca conseguiu encontrar objetos perdidos, e que Joseph Smith utilizou esse mesmo processo para afirmar ter as placas para o Livro de Mormon e ditar o texto. Este artigo cita especificamente Josiah Stowell, porque temos a documentação do processo, mas também está trazendo à tona outros problemas da mesma fonte que estão usando, que é um artigo de 1877, que detalha as memórias do processo, e a citação completa de Joseph Smith Sr., que é a seguinte: ele jurou que tanto ele quanto seu filho estavam mortificados de que esse maravilhoso poder que Deus lhe havia dado, de maneira tão milagrosa, tivesse que ser usado apenas na busca de dinheiro sujo, ou seu equivalente em tesouros terrenos, e com um rosto longo e santimonioso, disse que sua constante oração a seu Pai Celestial era manifestar sua vontade a respeito desse poder maravilhoso. Ele confiava que o Filho da Justiça algum dia iluminaria o coração do garoto e lhe permitiria ver sua vontade sobre ele. Fonte: Joseph Smith Papers. Vocês entenderam bem? Joseph enganava as pessoas fingindo poder encontrar tesouros ocultos através de pedras em um chapéu. Isso está comprovado e documentado amplamente. Seu pai insistia que Joseph deveria usar esses poderes mágicos, chamados dons de Deus, para convencer seu filho de ter uma missão divina, para servir a Deus. Não é exatamente o que depois ocorreu? Não estou certo de que este seja um artigo que a igreja queira usar em sua totalidade, porque esclarece que Joseph Smith Sr. estava tentando dizer a seu filho nesse processo que parasse de usar a pedra dividente para enganar os outros por dinheiro, mas que encontrasse um propósito religioso para ela. Apenas um ano depois, Joseph Smith faria precisamente isso, o que é problemático, uma vez que se compreende que Joseph nunca pôde encontrar nada com a pedra dividente em primeiro lugar. Além disso, o fato de que Joseph Smith finalmente renunciasse à busca de tesouros ignora que pegou o bom dinheiro de Josiah Stowell, sob o pretexto de que podia ver tesouros enterrados que simplesmente escapavam enquanto se aproximavam da localização que via da pedra em um chapéu. Isso também ignora que havia pressões externas que obrigavam Joseph a parar de escavar, incluindo o fato de que o sobrinho de Stowell ficou bravo com Joseph Smith por ter enganado seu tio. Suponho que seja positivo que ele finalmente decidisse parar de pegar dinheiro de Stowell, independentemente do motivo. Mas você daria o mesmo julgamento apologético a qualquer outra pessoa que enganasse as pessoas para roubar seu dinheiro? Sempre deve-se usar o mesmo critério, senão, não vale. A última parte é interessante porque Joseph Smith afirma ter recebido a ordem de não ter mais relações com aqueles que buscavam tesouros, mas, mais uma vez, omite dizer aos leitores que usou essas mesmas práticas, tanto para afirmar a existência das placas, quanto para traduzir o Livro de Mormon. A única diferença é que, no caso das placas de ouro, não havia nenhum companheiro de escavação presente com ele para verificar sua existência. Em outras palavras, Joseph Smith realizou sua primeira escavação de tesouros bem-sucedida, sozinho, de modo que ninguém pudesse confirmar o que havia acontecido, afirmando desta vez ter efetivamente recuperado o que havia visto no chapéu. É como jogar golfe e demonstrar a todos que você é ruim, e depois contar que fez um buraco em um só tiro, casualmente a única vez em que não havia ninguém para testemunhar. Finalmente, há uma razão fundamental pela qual Joseph Smith abandonou a busca de tesouros. Era ilegal, e ele já havia sido preso várias vezes, correndo um risco muito maior se continuasse com essa prática. Além disso, o artigo também ignora que a igreja cita uma fonte anteriormente, segundo a qual o pai de Joseph lhe disse durante um processo que parasse de buscar tesouros e usasse seus poderes
para um propósito religioso. Ao passar para a religião, ele pôde empregar as mesmas táticas utilizadas na busca de tesouros, mas, em vez de prometer uma recompensa física, como um tesouro escondido, que nunca pôde localizar, passou a uma recompensa espiritual, que não estava obrigado a demonstrar, dado que se materializaria em outra vida. Aqui está agora a última parte da página da igreja sobre a busca de tesouros. Embora não fosse raro, no tempo e lugar de Joseph Smith, encontrar pessoas que afirmavam usar pedras para buscar objetos perdidos ou escondidos, usar uma pedra de vidente para traduzir um documento antigo era inédito. Deus deu a Joseph Smith o poder de traduzir o Livro de Mórmon, redirecionando o uso de sua pedra de vidente para uma obra de natureza espiritual. A primeira parte é verdadeira. Nunca se soube de pedras usadas para traduzir documentos antigos, razão pela qual a narrativa do Livro de Mórmon inclui a criação de intérpretes nefitas, que se diz foram preservados por Deus para traduzir as placas. No entanto, como veremos ao examinar a tradução do Livro de Mórmon, Joseph Smith abandonou a ideia dos intérpretes nefitas para voltar ao seu método original de busca de tesouros, colocar a pedra de vidente em um chapéu. Essa prática foi depois reelaborada e redefinida como Urim e Tumim, ou pedra de vidente. Como tratamos em nosso escrito sobre o vídeo da igreja relacionado com as pedras de vidente, os Urim e Tumim na Bíblia eram instrumentos usados não para traduzir textos ou receber revelações complexas, mas para obter respostas simples, sim, não. A confusão entre esses termos surgiu apenas em 1832, anos após a conclusão do Livro de Mórmon, para dar um contexto mais bíblico às técnicas utilizadas por Joseph Smith na busca de tesouros. Outra justificativa frequentemente dada para a busca de tesouros por parte de Joseph Smith é que ele não obteve muito benefício. Em uma sessão de perguntas e respostas de 1838, perguntaram-lhe sobre seu passado como buscador de dinheiro, dado que essa fama o seguia enquanto ganhava seguidores e notoriedade. Joseph Smith não era um buscador de dinheiro? Sim, mas nunca foi um trabalho muito lucrativo para ele, já que ele só recebia $14 por mês por isso. Fonte: Elders Journal of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, julho de 1838, página 43. Muitos apologistas se referem a essa declaração para demonstrar que Joseph Smith não ganhou muito com essa atividade e, portanto, não seria um verdadeiro problema. Mas ao analisar os dados históricos, essa ideia não se sustenta. Em 1827, um trabalhador agrícola em Vermont ganhava cerca de $9 por mês, segundo a Universidade de Vermont e o Colégio Estadual de Agricultura. Assim, Joseph Smith ganhava mais de 50% a mais como buscador de dinheiro, evitando ainda o duro trabalho físico. Ele era o vidente, sentado com a pedra no chapéu, enquanto dirigia outros sobre onde escavar. A quantidade precisa que Joseph Smith ganhou não é o cerne do problema de sua atividade de busca de tesouros, mas é importante sublinhar que a argumentação apologética de que não pagava bem é falsa. Na realidade, ele ganhava muito melhor que um trabalhador agrícola e sem nenhum esforço físico. Finalmente, quero sublinhar outro argumento frequentemente feito pela igreja e pelos apologistas, que o uso da pedra de vidente preparou Joseph Smith para a tradução do Livro de Mórmon. Essa ideia foi popularizada pelo historiador da igreja Richard Bushman, que a descreveu assim: a experiência da busca de dinheiro o preparou a Joseph Smith para a visita de Nephi Moroni, graças à tradição dos guardiões do tesouro. Digamos que Joseph Sr. o vê como um anjo guardião sobre um tesouro de ouro, e o interpreta dessa maneira. Isso é incorreto? O que estou dizendo é que poderia tê-lo ajudado a reagir instantaneamente e dizer: está bem, sim, siga-o. Além disso, o que poderia preparar melhor Joseph para olhar em uma pedra, senão o fato de que ele já havia olhado em uma pedra para encontrar objetos perdidos, e assim prepará-lo para olhar em uma pedra para encontrar palavras perdidas, de um miscelâneo de Joseph Smith.
O problema com esses argumentos apologéticos é que quase sempre surgem da necessidade e não das provas. Esse raciocínio faria sentido apenas se Joseph Smith realmente tivesse sido capaz de encontrar os tesouros enterrados que afirmava ver. Mas ele nunca foi capaz de recuperar um único. Assim, praticamente, dado que já estava acostumado a usar as pedras no chapéu, o que há de errado em que usasse a mesma técnica para traduzir as placas de ouro? Mas que desculpa é essa? Ninguém faria seriamente uma afirmação desse tipo, se não fosse necessário para justificar a narrativa da igreja. Se Deus realmente estava preparando Joseph Smith para traduzir o Livro de Mórmon, permitindo que ele visse tesouros enterrados, como afirmavam muitas pessoas em seu entorno, por que então Deus permitiu que ele falhasse todas as vezes? Para aceitar esse argumento, é preciso realmente acreditar que existem tesouros enterrados literalmente protegidos por espíritos guardiães, que se tornam escorregadios e se enterram na terra. Se não se acredita nisso, e não há nenhuma prova para fazê-lo, é preciso acreditar em um Deus enganador que fez Joseph Smith acreditar que podia ver esses tesouros apenas para prepará-lo, o que não faz sentido e é indistinguível de uma fraude. Essa justificativa não se sustenta diante dos fatos e se torna quase ridícula se se observa toda a situação em seu conjunto. A verdadeira preparação que a busca de dinheiro proporcionou a Joseph Smith foi descobrir que seu poder e carisma provinham da pedra de vidente, e uma vez que ele percebeu que as pessoas acreditavam que possuía poderes divinos, pôde passar da promessa de tesouros físicos para a de exaltação espiritual. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal e curta se achou interessante este vídeo. Essas investigações requerem muito tempo e um like me ajudaria a espalhar a mensagem. Obrigado e até a próxima.